não amadurecer na vida cristã é algo sério. O cristão não pode se contentar em ser espiritualmente ignorante. Aí O que cristão tá. não pode achar que ser uma criancinha na obra de Deus, no reino de Deus. O problema é que às vezes não é nem cristão, né? Tem a denominação cristão, mas não é cristão de realidade. E a vida espiritual é real. Ela não se vê, não se prova, mas é real. Para aqueles que nasceram de novo, que têm alguma maturidade. É algo interessante. Pelo contrário, é uma vergonha, é um opróbrio. Nós não temos o direito de permanecermos na infantilidade espiritual. Quando Paulo trata deste assunto, em Efésios capítulo 4, ele fala do perigo de sermos levados por toda sorte de vento de doutrina que induzam. Então, o Paulo já dizia, né, cerca de 2000 anos atrás, desse problema da apostasia, está lá em Hebreus. Isso é focado para os filhos de Deus. E os ímpios? E os religiosos? A coisa é muito pior. Porque o ímpio religioso, ele não tem discernimento. Mas e daí? Estamos fracassados? Não. É só procurar Deus que o Espírito Santo passa a habitar o seu coração. E depois, academia para treinar a vida espiritual. Agora, se você não vem na academia, não treina, não entra no workshop para a gente conversar um pouco lá em reuniões específicas sobre os temas da academia, porque o tema da academia está ligado ao dom de quem está encabeçando aqui no plano horizontal, que é o meu dom de ser engenheiro civil, né, geotécnico, né, e ter 35 anos de experiência. Mas isso foi porque Deus me levou para isso. Isso que eu estou testemunhando. As pessoas olham para mim e ficam focando que eu sou alguma coisa muito importante. Não, mas Cristo em mim é hiper mega importante. É tudo que eu tenho. E é tudo que qualquer cristão tem. Por isso que os afetos desse mundo acabam morrendo, porque o Cristo é que vai dizer, com a mente de Cristo, com a condução do Espírito Santo, que a gente vai dizer, que eles vão dizer como tratar o cônjuge, como tratar os filhos, como tratar os negócios. E não é fácil. Quando o cônjuge, os filhos, os pais, os avós, os netos estão ligados nas coisas do mundo. E você está numa vida sobrenatural, o seu estilo de vida não bate. Você não pode quase nem frequentar, às vezes, o mesmo lugar, porque as pessoas te excluem. Eu sou excluído. Eu sou excluído pelos familiares e pelos amigos, que me excluem. Mas isso não tem novidade, porque Jesus Cristo não foi excluído. Até os irmãos não estavam no pé da cruz, nem acreditavam nele, segundo o meu entendimento. Pessoas imaturas, pessoas que não têm crescimento, pessoas que não têm avanço, está na contramão daquilo que é a edificação da igreja. E mais ainda, o cristão imaturo, ele é uma pedra de tropeço, ele é um atraso espiritual. O cristão imaturo, o cristão que não cresce, Veja, o cristão imaturo, ele é cristão. E o ímpio? E o religioso? Muitíssimo mais. Então é difícil para um cristão verdadeiro andar, porque ele tem um monte de pedra de tropeço. E ao mesmo tempo, Deus quer que ele tenha o convívio com os outros e pregue o evangelho, é o que nós estamos fazendo. Que fale das boas novas, que é a vida eterna. Que fale do amor ágape, que é o amor de Deus por nós. Deus é espírito e em realidade é amor. Cristo também, o Espírito Santo também. E nós devemos entendê-los como pessoas. além de ser uma pedra na edificação, ele é uma vergonha para o próprio evangelho. Ninguém pense que ser um ignorante espiritual tem alguma vantagem. De forma alguma. É um atraso. E nós não estamos falando de conhecimento intelectual.
da palavra de Deus. Estamos falando do amadurecimento, que é o caminho normal, que é a vida normal da fé cristã. E, irmãos, como a gente se depara com isso? E existem muitas formas do imaturo. Tem muitos irmãos que eles são espiritualmente obesos e eles acham que são maduros. E a obesidade é uma forma de soberba espiritual. Soberba é o conhecimento que produz o orgulho. Isso não é de Deus. Maturidade, o avanço espiritual. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3. Se você ler a partir do versículo 12, onde ele diz que ele está correndo para alcançar aquilo para o qual ele foi conquistado por Cristo Jesus. E na sequência, ele vai dizer, irmãos, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra soberana, do texto grego, ela é traduzida como ascensional. A vida cristã é uma vida ascensional. Se nós... Ficou interessante isso, né? A vida cristã é ascensional. Em Jó, fala de um redemoinho, que pega as coisas do nível do terreno e levanta, para simular como a vida cristã é ascensional. Então, você, e eu faço isso comigo, e vale para todos vocês, seja o ímpio, seja o religioso, qualquer religião, o ateu, né? Se nós não desenvolvermos, se nós não mudamos, é porque a gente está estacionado, é porque a gente está apostatado. Porque a Bíblia fala que é ascensional. Tem outras palavras. Ela fala em santificação, purificação, metanoia, metamorfose, amadurecimento. Então tem um monte de lugar da Bíblia que fala que é sempre para cima. E ele está aí falando de 5 advertências contra a apostasia, que é parar, e que está no livro, na Epístola aos Hebreus. Então, e nós estamos aqui reproduzindo com os nossos comentários, com o nosso desenvolvimento também, com as nossas revelações, desejando que vocês tenham as vossas revelações. A partir das nossas palavras, o Espírito Santo pode tocar o seu coração. Esse é o nosso desejo. Seja você familiar, seja amigo, cliente, fornecedor, parceiros, enfim, todos. Por isso que nós estamos aqui na internet, abrindo o coração e deixando público. São 2 anos de gravação. Por isso que eu peço para compartilhar, porque nós estamos fazendo o que Cristo pediu para fazer. É pregar o evangelho, é falar da vida dele, falar das boas novas, falar da vida eterna, falar do corpo glorificado, falar que ele é o melhor amor. É o que eu estou fazendo aqui, com apoio de preletores que treinam pastores. Né? Mas eu não desejo ser pastor, não. Eu desejo já ser guiado cada vez melhor e obediente cada vez mais ao Espírito Santo. Se nós não estivermos nessa vida ascensional, nós somos um atraso. Tá vendo? Um atraso espiritual. Nenhum cristão em sã consciência que tem um verdadeiro temor a Deus se contenta em ser medíocre. A mediocridade, que está intimamente associada a um sinônimo de infantilidade espiritual, é pecado. É pecado. É você viver fora do modo de Deus, da vontade de Deus. Porque você está desobedecendo a Deus. Só que esse autor, ele não vai falar só do problema da imaturidade. Ele vai falar também de algo muito sério, que dificilmente alguém tocaria, mas aqui o Espírito Santo toca com muita propriedade. É aqueles que receberam muito, que experimentaram muito. É aqueles que alcançaram uma espiritualidade profunda, mas caíram. E nós estudamos aqui esta palavra, que está no versículo 4 do capítulo 6, aqui de Hebreus. Então, veja o conteúdo dessa exortação.
ela tem esses dois lados. A princípio, existe um outro, que é sempre esse escritor, na sua maravilhosa didática, ele coloca isso, ele